Política é encarado por alguns como um jogo de aritmética. Soma daqui, soma dali, obtém-se uma força. Mas na verdade a política é muito mais relacionada à física do que à matemática, em que o polo mais forte atrai o polo mais fraco. E nesse processo, a extrema-direita vem dragando a esquerda, como um fortão que puxa um franzino num cabo de guerra. Apesar da derrota nas últimas eleições presidenciais, o bolsonarismo só cresce. Isso acontece porque eles não param de fazer política há um minuto sequer. Aqui na internet é sacanagem comparar o que eles fazem com o que nós fazemos, mas não para por aí. Eles têm trabalho de base entre os militares, os evangélicos, outros setores da sociedade, fazem manifestações volumosas, atos, campanhas, etc. Tem jornais, rádios, TVs e, como dito, uma estrutura invejável nas redes sociais. E por outro lado, o que a esquerda tem? Sindicatos inoperantes que não fazem greves, piquetes, movimento estudantil cooptado, não tem diálogo com as periferias, com as comunidades, não fazem atos, não fazem manifestações, quase nada. As mídias sociais viraram praticamente uma rede de fofoca e aí temos as consequências. A maioria da população ela não tem um grupo político que considera ideal, ela tem uma síntese de ideias abstratas. E no meio das suas ideias, ela acaba escolhendo o grupo político mais viável. E nisso o bolsonarismo consegue arregimentar muita gente graças ao seu trabalho político intenso. E ainda tem um componente adicional, que é a crescente insatisfação com a crise do capital. E aí o Bolsonaro se apresenta como disruptivo, o tal antissistema. Por sua vez, as instituições burguesas, que criaram a extrema-direita para dar o golpe em 2016, começam a combatê-la a partir do momento que começa a ganhar força e independência. E o que faz o bolsonarismo? Avança, radicaliza e enfrenta as instituições. Cria também uma narrativa de perseguido, o que fortalece a sensação de que eles abraçam o sentimento de revolta do povo. Só que quanto mais se reprime sem recuo do adversário, mais essa política vai se tornando inviável e pior, arriscada. Veja, se o objetivo do tal Estado de Direito é manter uma certa estabilidade institucional, uma agitação de grandes proporções, por exemplo, como uma greve dos caminhoneiros, nunca é bem-vinda. Simplesmente tirar mandatos, limitar a liberdade de expressão e proibir manifestações pode aumentar essa sensação a uma potência que gere uma revolta de proporções inimagináveis. E nisso o Estado burguês precisa se equilibrar entre a permissividade e a proibição. Então o judiciário, por exemplo, prende um monte de youtuber bolsonarista por pregar golpe de Estado, mas mantém o Bolsonaro fora da cadeia que fez a mesma coisa. Tiram milhares de publicações do ar por suposto crime eleitoral, mas não conseguem caçar a candidatura do Pablo Marçal. Impugnam candidaturas aqui e ali, mas não conseguem tirar o mandato do Tarcísio de Freitas, que, por exemplo, usou a polícia numa investigação inconclusiva para prejudicar um adversário. Com isso, o Estado burguês vai demonstrando fraqueza e a extrema-direita força. Ao demonstrar força, ganha popularidade, ao ganhar popularidade, ganha validação social, que nada mais é do que pessoas que começam a aceitar pautas que antes eram absurdas. E a agenda direitista ganha viabilidade. Por exemplo, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, por conta do fracasso neoliberal, privatização era visto como um palavrão político. Propor venda de serviços públicos essenciais era quase como impensável. Hoje, vários estados da federação concedem à iniciativa privada escolas. Propor venda do saneamento básico era visto como um suicídio político. Hoje, várias empresas de água e esgoto em vários estados do Brasil são vendidas a preço de banana. Na pauta dos costumes, o bolsonarismo fez tramitar um projeto que criminaliza a gestante que faz aborto após o 5º mês, mesmo em caso de estupro, equiparando o crime ao homicídio com pena maior que a do estuprador. E a esquerda, o que faz? Para sobreviver, optou pelo caminho da aliança com a direita tradicional e com as instituições burguesas, a tal frente ampla, ampliada e ampliadíssima. Garantiu espaço de poder, os tais carguinhos, mas entrou num círculo vicioso. Apoiou a restrição de liberdade de expressão da extrema-direita na justiça, ganhou a equiparação do crime de homofobia ao de racismo, abraçou a imprensa que lhe deu o golpe em 2016, ganhou campanhas de diversidade que vão de encontro à propaganda de determinados grupos de esquerda, endossou a campanha de tutela do processo eleitoral, recebeu em troca a limitação da extrema-direita na internet. Mas ao preferir a frente ampla, teve que pagar um preço de não se radicalizar. E eu não estou falando aqui de uma revolução, nada disso, apesar que isso seria o ideal, mas sim da defesa radical nas ruas
de um programa de desenvolvimento que garanta aumento de direitos sociais. E houve vários momentos em que uma agitação nesse sentido foi possível e não foi feita. Em 2019, o governo Bolsonaro enfrentou uma crise por conta dos ataques às universidades. Houve protestos numerosos, inclusive, mas não foi dado sequência. Em 2020, a esquerda poderia promover uma ampla revolta por conta da atuação do Estado na pandemia. E não só na parte sanitária, como na parte econômica também. Poderia propor uma intervenção no grande capital para garantir frentes de trabalho, algo que não seria aprovado no Congresso, mas que ia inflamar o debate público, mas preferiu se contentar com um auxílio emergencial de R$600. O bolsonarismo, por sua vez, preferiu fazer uma política desumana, que resultou no morticínio, mas que infelizmente abraçou muita gente desesperada e desalentada da época. Pessoas que poderiam cair no colo da esquerda se ela radicalizasse. Ainda na crise do coronavírus, a esquerda poderia ter feito manifestações gigantescas. Inicialmente não as fez para manter uma certa coerência do discurso do distanciamento social. Depois, quando essa revolta se tornou inevitável, fez 2, 3 atos volumosos, impactantes até. Mas aí depois fez questão de se esvaziar. Agora no governo Lula, os sindicatos e os movimentos sociais, eles poderiam fazer uma agitação por conta da barganha descarada que o Senado, a Câmara e os próprios mercados fazem, mas estão preferindo a aliança com o Centrão. Todavia, ao não se radicalizar, a esquerda não consegue apresentar propostas e soluções. E ao não apresentar propostas e soluções, não consegue mobilizar. E ao não conseguir mobilizar, precisa compensar isso de alguma forma. E vai para o centro. Porém, o centro está mais à direita porque a extrema-direita está se popularizando. Então a esquerda, que não vai para o debate público, precisa abrir mão das suas pautas. Retira a Venezuela do BRICS, adota uma posição dúbia sobre a Palestina e vai para o centro. Mas ao aderir à agenda de direita, ela não atrai um direitista, que tem uma concepção pré-estabelecida da esquerda. Além disso, a agenda neoliberal de ajuste fiscal, corte no BPC, corte no investimento público, corte nos fundos de saúde e educação, tiram a capacidade de transformação da esquerda. Ao perder a possibilidade de mudar a vida das pessoas, o povo acaba rejeitando a esquerda que acaba indo para o centro. E aí, de cooptação em cooptação, a esquerda se torna inofensiva para as classes dominantes. Os militares, então, eles sentem um cheiro e impõem o Múcio como ministro. E para que esse assédio não seja ainda maior, a esquerda recorre à frente ampla, ampliada, ampliadíssima. E aqui fica uma reflexão. A esquerda está cada vez mais moderada e perde. A direita está cada vez mais radicalizada e ganha. Mas aí fica a pergunta, o que fazer? Primeira coisa que tem que ser dita, não tem como fugir da mobilização popular. Não tem como resolver o problema sem manifestações, atos, campanhas, trabalho em rede social, trabalho nas comunidades, trabalho nas periferias. Hoje o bolsonarismo é um movimento de massas, de gente ideologizada na extrema-direita. A esquerda precisa fazer o mesmo consigo. Mas, para massificar a esquerda, é preciso ter uma proposta que mude de fato a vida do povo. Aqui nós estamos falando de um crescimento da renda de 7 a 10%. E antes que alguém diga, não tem dinheiro para isso, primeiro tem. Dá para cortar uns bilhões do Plano Safra para não precisar cortar do BPC, do Fundo de Saúde, do Fundo de Educação, do Fundo de Investimento Público. Mas mesmo que esse dinheiro não existisse, é preciso entender que quando a burguesia está com medo, ela abre a carteira. Em 2004, o FMI praticamente perdoou uma dívida da Argentina com medo de uma revolta maior promovida pelo kirchnerismo. Aqui no Brasil, se a direita está radicalizando e a esquerda radicalizar também, a estabilidade institucional fica em risco. E aí vocês podem ter certeza que a imprensa burguesa, o Banco Central vão abrir mão das tecnicidades econométricas para manter tudo em paz, para manter o povo tranquilo. E para aqueles que são moderados, hoje o debate está muito para a direita. Para ele ir para o centro, a esquerda precisa também puxar a corda. Ou a gente vai assistir um domínio da extrema-direita nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, me ajude a produzir mais conteúdos, não custa nada, é de graça e até a próxima.